Olá, turma do oitavo. E aí, pessoal, tudo bem? Gente, fazendo a correção de exercícios sobre o assunto área, certo? Aí da lição 10. Então, nós temos aqui um recordezinho, uma pequena explicação aqui sobre área. A área de um retângulo, gente, é dado pela base vezes a altura, certo? Então, se você tem um terreno na forma de um retângulo, por exemplo, né, ou um quadrado, é só multiplicar um lado pelo outro, certo? Como podemos ver aqui, a área de um quadrado é dada por L vezes L, ou seja, um lado vezes o outro lado, né? Ou seja, L vezes L, pessoal, é o mesmo que L ao quadrado, tá bom? Só lembrando que quando nós temos L vezes L, você tem um expoente aqui, 1, e aqui também 1. Portanto, L vezes L é o mesmo que L ao quadrado, certo? É só repetir a base, porque a base aqui está sendo L. Na multiplicação, aqui é só lembrar da propriedade das multiplicações. Na multiplicação de potências de mesma base, você repete a base e soma os expoentes, certo? Então, eu posso representar a área de um quadrado dessa forma, tá bom? Então, acompanhe aí. A área de um triângulo, gente, já ela é dada assim, ó. Base vezes a altura sobre 2, certo? Ou seja, é a metade da área de um quadrado, por exemplo. Ou a metade da área de um retângulo, né? É só você notar que quando nós temos, por exemplo, um retângulo, vou desenhar ele aqui bem rústico mesmo, note que se você colocar uma diagonal aqui, ó, nós temos dois triângulos, tá bom? Então, o que ia ser uma área completa, né? Que é a área do retângulo, uma área completa, a área do retângulo. Se eu considerar apenas essa parte aqui, ó, então eu vou ter a metade da área do retângulo. Por isso que a fórmula é essa, certo? Da área de um triângulo. Então, a área de um triângulo é dada por base vezes a altura sobre 2, ou seja, é a metade da área de um retângulo, por exemplo, certo? Então, acompanhe aqui o restante. Temos o seguinte. Maria comprou, aqui na atividade 1, Maria comprou um terreno de formato retangular e pretende construir uma casa, também de formato retangular, que ocupará apenas uma parte desse terreno, conforme indica a figura ao lado, como vocês podem ver aqui. Qual é a área do terreno comprado por Maria? Qual é a área do terreno que será ocupado pela casa que Maria vai construir? Então, para responder a essas perguntas, pessoal, vamos seguir aqui nas questões. Então, acompanhe aí. Bom, então, dando continuidade, temos Então, pessoal, respondendo à pergunta aqui da compreenda, temos o que é solicitado na atividade. Então, o que é solicitado, gente, é determinar a medida da área do terreno comprado por Maria e que medida de área desse terreno será ocupada pela casa que ela vai construir, tá certo?
Bom, e o descritor, o que nós queremos trabalhar aqui com esse assunto área? É resolver problema envolvendo o cálculo de área de figuras planas, tá certo? Então vamos para a próxima página. Página 91. Então, turma, na página 91 nós temos: o terreno comprado por Maria tem a forma de um polígono de quantos lados? Que polígono é esse? Bom, então, só voltando aqui à imagem, veja que o terreno, pessoal, ele tem a forma, né? Tá a imagem bem aqui, de um retângulo. Observe aí, tem a forma de um polígono de 4 lados, né? E esse polígono é chamado de retângulo. Porque polígono, pessoal, ele pode ser de 3 lados, 4 lados, 5 lados, 6 lados. Todos eles vão ser chamados de polígono, né? Qualquer polígono é qualquer figura formada por linhas retas e a figura deve ser fechada. Então, isso é a definição de polígono. Então, nesse caso que nós temos aqui, é um retângulo, né? Bom, então, a outra perguntinha. Letra C. A parte do terreno que será ocupada pela casa tem a forma de qual polígono? Quantos lados tem esse polígono? Bom, então a casa terá a forma de um retângulo, não é isso? Vocês podem ver aqui, ó. A casa tem a forma de um retângulo e que um retângulo tem 4 lados, certo? Vamos lá, dando continuidade. Bom, responda. Foram dadas as medidas de quantos lados desse terreno? É possível descobrir as medidas que faltam? Bom, foram dadas as medidas de 2 lados, não é isso? Sim, é possível descobrir as medidas que faltam, pois são lados opostos aos outros 2 lados com a mesma medida. Bom, é exatamente isso aqui, ó. Bom, então observe aqui, ó, nessa imagem, que os lados opostos são esses. Ó. Este lado é oposto. Vou pegar só uma caneta aqui, cor vermelha. Ó. Então, este lado aqui é oposto a esse, né? E que são do mesmo tamanho. Este lado aqui é oposto a esse, ó. É os lados que ficam de frente um para o outro. E, portanto, os lados opostos, eles possuem a mesma medida. Então, nesse caso, não tem necessidade de eu escrever aqui 18 metros, né? Por quê? Porque se ele é um retângulo, esse outro lado mede 18, assim como o outro lado aqui do 24 também é 24, certo? Então, dando continuidade, temos: quais são as medidas do terreno? Então, o terreno mede 75 metros de comprimento e 40 metros de largura, como vocês podem ver. Que operação deve ser feita para calcular a área desse terreno? Então, pessoal, quando a gente vai calcular a área, nós devemos multiplicar a medida do comprimento pela medida da largura, certo? Então, para determinar, nós vamos fazer exatamente isso aqui, ó. Multiplicar 75 vezes 40, como vocês podem ver aqui, ó, né? 75 aqui, ó, vezes 40, que é a medida do terreno, né? E esse terreno tem uma área de 3.000 metros quadrados, né? Fazendo essa continha aqui, 75 vezes 40, vai dar exatamente 3.000 metros quadrados, tá bom? Bom, quais são as medidas da casa? Então, as medidas da casa, é exatamente essas como você pode ver na imagem. Quais são as medidas da casa? 24 metros por 18.
certo? Essas são as medidas da casa. Então, multiplicando 18 vezes 24, nós vamos obter 432, tá bom? 432. Então, a parte do terreno que será ocupada pela casa tem uma área de 432 metros quadrados, ok? Então é isso. Vamos para a página 92. Bom, turma, na atividade 2 aqui, página 92, né? Temos: Júlia é arquiteta e, a pedido do prefeito, vai projetar uma praça de formato triangular, como vocês podem ver aqui na imagem. No projeto inicial, ela representou a praça em uma folha de papel quadriculado. Veja a figura, certo? Qual é a área ocupada pela praça? Então, vamos responder as perguntinhas aqui. Compreenda, qual é a área, aliás, qual é a tarefa proposta na atividade? Determinar a área ocupada pela praça, né? A praça tem formato retangular? Não, né? A praça tem formato triangular. Quantos lados possui a praça? Então, a praça possui 3 lados, né? Exatamente aqui o triângulo. A praça tem a forma de qual polígono? A praça tem a forma de um triângulo, certo? Bom, de acordo com o projeto de Júlia, os lados dos quadradinhos da malha em que a praça foi desenhada representam que medida? Então, os lados dos quadradinhos da malha, pessoal, representam 5 metros, como vocês podem ver aqui, ó. Cada lado aqui representa 5 metros, tá bom? Então, vamos para a próxima página. Então, pessoal, aí no item B, observe a figura e veja o que acontece em cada quadro. Então, dessa área aqui, toda em verde, foi cortado aqui, bem na diagonal, né? Dividindo aí em 2 partes iguais, como vocês podem ver. No quadro 1, temos um retângulo com uma de suas diagonais traçada. Pronto, a diagonal é essa. No quadro 2, o retângulo foi cortado ao meio, na linha que representa sua diagonal, e dividido em 2 triângulos, como você pode ver aí, ó. Tá bom? No quadro 3, temos um dos triângulos obtidos. Ok? Como o triângulo obtido equivale a metade do retângulo, sua área corresponde à metade da área do retângulo. Tá vendo que eu já havia falado antes, pessoal? Com base nessas informações, responda as questões. Considerando que cada quadradinho da malha tem 1 centímetro de comprimento, qual é a área do retângulo do quadrado 1? Então, é 8 vezes 4, que vai dar 32. Ou seja, se você contar aqui, ó, dá exatamente 8 aqui no comprimento, né, por 4 de largura, ou de altura, podemos chamar. Então, 8 vezes 4 vai dar 32. Isso para a área do retângulo, né? Tá bom? Agora, seguindo. Qual é a área do triângulo no quadro 3? Então, observe que 32 dividido por 2, ó, vai dar 16. Tá vendo? Por isso que a área de um triângulo é dado pela base vezes a altura dividido por 2. Né? Então, a área do triângulo do quadro 3 é 16 centímetros quadrados. Se juntarmos 2 triângulos iguais àquele que representa a praça, podemos formar um retângulo de quais medidas? Qual é a área desse retângulo? Então, ainda voltando para a questão anterior, pessoal, aquela lá da praça, vou pegar aqui. Nós temos esse aqui, ó. Temos 1, 2, 3 e 4, ó, aqui na altura,
Só que cada medida dessa aqui são 5, portanto, nós temos um total de 4 vezes 5, 20. Nós temos 20 metros, né, aqui na altura. Aqui nós temos 1, 2, 3 e 4. Só que cada um também mede 5. 4 vezes 5, 20. Então nós temos 20 metros também aqui na base. Bom, então, de acordo com a pergunta, né, vocês podem ver aí, qual é a área do retângulo aí da praça. Então é só fazer, as medidas do retângulo serão 20 metros de base, 20 metros de altura, e 20 vezes 20, vai dar 400, considerando o retângulo completo, tá certo? Não é só o triângulo, é o retângulo. Então vai dar 400 metros quadrados. Tá, beleza? E aí, no item D temos, agora responda, qual será a área ocupada pela praça? Bom, como a praça ela é um triângulo, então você vai pegar os 400 e dividir por 2. Aí você vai ter 200, ou seja, a área ocupada pela praça será de 200 metros quadrados. Tá bom? E já respondendo também a página 94 e 95, turma. Bom, aqui na página 94 temos um artista quer pintar um mural, certo? Para isso fez um esboço com medidas proporcionais às medidas da parede que pintará. Em um quadriculado que representa toda a parede, como na figura abaixo aqui, ó, sabe-se que ele precisará dar 2 demãos de tinta de cada cor e que o rendimento da tinta utilizada, informada pelo fabricante, é de 10 metros quadrados por litro. Quantos litros de tinta de cada cor ele deverá comprar? Então, observação, a malha quadriculada corresponde à parede, tá certo? Então vamos lá. Então, turma, dando continuidade, respondendo aqui as perguntinhas, temos. Compreenda, qual é a tarefa proposta na atividade? Determinar a quantidade de cada cor de tinta que o artista deverá comprar, né? Item B, quantas e quais cores serão utilizadas no mural? Então, serão utilizadas 4 cores, pessoal, vermelho, verde, amarelo e azul, como vocês podem ver aqui. Bom? Qual é o formato da parede e quais são suas medidas? A parede tem formato retangular e mede 16 metros de altura e 34 metros de comprimento, né? Então, vocês notem que cada lado desse aqui, ó, mede 2 metros. Então, nós temos aqui um comprimento de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Certo? Contei 15 aqui. É isso mesmo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. E assim, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, como cada ladinho desse aqui mede 2, aqui eu tenho, né, eu contei 6, vai dar 12 metros. Aqui eu contei 15, vai dar, no caso, 30. Tá ok? Vamos lá. Então, qual é o formato da parede e quais são as suas medidas? A parede tem formato retangular e mede 16 metros de altura e 34 metros de comprimento. Só, pessoal, que nós temos aqui um detalhe. A parede é o todo, né? A parede é o todo.
Então, note que aqui nós temos 17 quadrinhos, o que corresponde a 34 metros, porque cada lado desse mede 2. Aqui nós temos 8 quadrinhos no total, o que corresponde a 16 metros. Por isso que a parede tem formato retangular e mede 16 metros de altura e 34 metros de comprimento, certo? Então essa informação aí é importante para que a gente possa responder às demais perguntas. Qual tinta será mais utilizada e qual será menos utilizada? Bom, a mais utilizada, pessoal, será o azul, né? E a menos utilizada será o amarelo. Então, note que o azul é onde eu vou mais, é uma área maior, corresponde a uma área maior, e o amarelo corresponde a uma área menor, né? Então, eu vou precisar de menos tinta no amarelo e de mais no azul. Tá bom? Aí vem aqui, quantos triângulos aparecem na figura que será pintada? Então, note que aparece 3 triângulos, não é isso? 3 triângulos, ó. Esse aqui em vermelho, o de verde e o de amarelo, certo? Vamos seguir aqui para a próxima página. Então, bom, aqui você vai responder o seguinte: determine a área de cada triângulo da figura. Então, para você determinar a área de cada triângulo desse aqui, ó, você vai fazer assim. Então, eu espero que vocês identifiquem a base, né, e a altura de cada triângulo e multipliquem cada uma por 2, pois a medida que representa cada lado da malha, né, pois é a medida, né, tem que multiplicar por 2, pois é a medida que representa cada lado da malha quadriculada. Então, nós temos que, no triângulo vermelho, a base vai ser 2 vezes 6, que dá igual a 12. Então, a altura vai ser 2 vezes 3, igual a 6 metros, certo? Ou seja, 12 vezes 6, dividido por 2, vai dar 36 metros quadrados, tá bom? Isso é a vermelha, ó. Olha aqui, ó, base, vamos considerar que a base pode ser essa medida aqui, né? Então, nós temos, ó, 1, 2, 3, 4, que nós temos 1, 2 e 3 aqui, ó, base, por exemplo. E a altura vai ser isso aqui, ó, gente, essa linhazinha aqui, ó. A altura do triângulo, gente, é essa onde eu estou passando aqui o mouse aqui, ó, a seta. 1, 2 e 3. Só que vocês sabem que cada lado mede 2. Então, nós temos 6 metros aqui. E aqui, nós temos 1, 2 e 3, 6 metros. Né? Base. Deixa eu ver se é isso mesmo. Bom, pessoal, acompanha aqui melhor. A base é essa aqui, a base. Então, quantos nós temos na base? Nós temos 1, 2, 3, 4, 5 e 6 lados. Só que lembre-se de que cada lado mede 2 metros. Por isso que aqui nós temos 12, ó. 2 vezes 12, certo? E na altura, nós temos aqui, a altura é isso aqui, gente, ó. A altura nós temos quantos lados? Temos 1, 2, 3, só que cada um deles mede 2 metros. Então, nós temos 2 vezes 3, 6, né? Então, nós temos 12 vezes 6 dividido por 2. Você querendo, você divide logo aqui, ó, 12 dividido por 2, que vai dar 6, e 6 vezes 6, 36 metros quadrados, certo? Vamos agora para o triângulo verde. No triângulo verde, nós temos 2 vezes 11. Quem é o 11? O 11, a base. Pode contar aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11. Tá? A base. Vezes 2, porque cada um lado desse mede 2 metros. Então, nós vamos ter 22 metros, certo? Na base.
A altura, 2 vezes 3, a altura. Quem é a altura? É isso aqui, ó. É daqui da base até aqui, ó. Então, nós temos 1, 2 e 3. Só que cada lado mede 2, então 2 vezes 3, 6. Portanto, nós temos aqui para a área do triângulo verde, 6 vezes 22, dividido por 2, que vai dar 66 metros quadrados, tá bom? Então, querendo, você pode dividir logo 6 para 2, ó, que dá 3. E 3 vezes 22, 66. Vamos agora para o triângulo amarelo, tá bom? Então, no triângulo amarelo, nós temos base, que é 2 vezes 4. Ó, triângulo amarelo. Quem é a base aqui? Né? É 2 vezes 4. Ó, 1. 4. Vamos considerar isso aqui como base. 1, 2, 3 e 4. Que é a base, pessoal, do triângulo. Ela tem que formar com o lado da altura aqui um ângulo de... Ela tem que estar perpendicular ao ângulo, formando um ângulo de 90 graus. Então veja aqui. Aqui, ó, veja que a altura do triângulo verde, exatamente ela está saindo aqui, ó, desse cantinho aqui, certo? Formando o ângulo, com exatamente o vértice, esse vértice aqui, certo? Que tem um ângulo reto. Considerando o ângulo reto apenas, pessoal, se você seguir até aqui, tá bom? Ó. Beleza? Então vamos lá. Seguindo, nós temos 6 vezes 22 dividido por 2. Aliás, aqui no triângulo amarelo, né? A base vai ser 4. Então, observe, pessoal, direitinho que a maior medida aqui que sai, né, do vértice aqui da região verde é aqui, ó. E ela vai formando aqui um ângulo de 90 graus com essa base aqui, ó. Então você tem que considerar a maior medida até formar uma perpendicular com a base, tá certo? Esclarecendo melhor aqui. Então aqui é a altura do triângulo verde. Agora vamos para o amarelo. No amarelo, você tem como a base, por exemplo, essa parte aqui, ó. E formando um ângulo reto aqui, nós temos a altura. Podemos considerar isso aqui a altura, certo? A altura do triângulo. Veja que nós temos aqui 4. E 4 vezes 2, porque cada lado mede 2 metros, então temos 8 metros na base. E a altura é 2 vezes 3, ou seja, 3 é isso aqui, ó. Esses 3 ladinhos aqui, ó. 2 vezes 3, 6. Então nós temos 6 metros na altura. Tá certo? Então, no total nós temos 6 vezes 8 dividido por 2, que vai dar 24 metros quadrados, tá bom? Então, esclarecendo aí melhor. Bom, a parte azul da figura pode ser decomposta em quais polígonos? Então, gente, veja aí que foi demarcado aqui, ó, tudo de vermelho. Em quais polígonos eu posso estar decompondo essa figura azul? Ó, foi decomposto aqui, ó, em um triângulo, em um retângulo e outro triângulo, ó, tá vendo? Então eu espero que vocês tenham identificado, né, a possibilidade de decompor a figura azul em 2 triângulos, que é esse aqui e um retângulo, tá certo? Bom, item D. Com base na resposta anterior, calcule a área dos polígonos identificados. Então, triângulo menor. Qual é a área do triângulo menor? O triângulo menor é esse.
Bom, então nós temos a base 3, só que cada lado mede 2 metros, então nós temos 2 vezes 3, 6, né? Qual é a altura dele? A altura dele é 3. Ó, 1, 2 e 3 aqui, ó. Então você vai fazer 2 vezes 3, 6. Portanto, a área do triângulo menor é 6 vezes 6 sobre 2, que vai dar 18 metros quadrados, tá bom? E o triângulo maior, né, que é esse aqui, ó, ele tem, a base dele é 12, você vai contar do triângulo maior. Contar a partir daqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, que é a base, tá certo? Vezes a altura. Quem é a altura? A altura é essa maior medida aqui, que sai desse vértice e vem até aqui, ó. Ou seja, 3, né? Só que cada lado mede 2. Então você tem aqui, ó, 2 vezes 12 para a base, que vai dar 24 metros na base, e na altura 2 vezes 3, 6. Portanto, nós temos 24 vezes 6 sobre 2, que vai dar 72 metros quadrados na área do triângulo maior. E quanto é a área do retângulo, gente? A área do retângulo. Bom, a área do retângulo é só você fazer a base vezes a altura. Quanto é a base? Base é 12, só que você vai fazer vezes 2, porque cada lado desse aqui mede 2 metros. Então vai dar 24 metros de comprimento na base. Qual é a altura do retângulo? A altura dele é 3, só que 3 vezes 2, né? Porque cada lado mede 2, vai dar 6. Portanto, você tem 24 vezes 6, que vai dar 144 metros quadrados. Então, nesse caso aqui, ninguém vai dividir por 2, porque não se trata de um triângulo, e sim de um retângulo, certo? Aí nós temos também no item A, calcula a quantidade de tinta de cada cor que será utilizada e preencha as frases. Olha, tinta vermelha. Tinta vermelha, não são 36, 36 dividido por 10. Acompanhe aqui, ó. Vocês estão lembrados que no início aqui da atividade, sabe-se que o rendimento aqui da tinta tinha que ser dado 2 demãos, né, de cada tinta de cor, e que o rendimento da tinta utilizada, informado pelo fabricante, é de 10 metros quadrados por litro. Ó, 10 metros quadrados por litro, certo? Então, cada litro eu vou preencher uma área de 10 metros quadrados, certo? Então, essa foi a informação que veio logo aqui para a gente responder aquelas perguntas. Ó. Quantos litros de tinta de cada cor ele deve comprar? Então, a gente tem que estar lembrado dessa informação aqui. 10 metros quadrados por litro, tá bom? Para poder responder as questões. Bom, então como nós sabemos que nós pretendemos calcular aqui a quantidade de cada cor, né, que será utilizada, então nós temos que de tinta vermelha são 36 dividido por 10, né? Lembrando da informação de que são 10 metros quadrados por litro. Então eu vou dividir 36 por 10, o que vai dar 3,6, né? Dividir por 10 é só andar com a vírgula da direita para a esquerda, uma casa. Então, como são 2 demãos, tem que ser dar 2 mãos, gente, aí de tinta. Passa uma mão de tinta, depois outra mão de tinta. Então, nesse caso, eu vou multiplicar por 2. 2 vezes 3,6, então vai dar 7,2, certo? Então, aqui é a quantidade de tinta que vai ser preciso aí para a parte vermelha. Tinta verde. Tinta verde, então eu pego 66, né? Divido por 10, vai dar 6,6.
certo? Então, dividindo, pegando esses 6,6, como são duas demãos, você já sabe disso, tem que ser dado 2 mãos de tinta, então multiplicando por 2, então vai dar 3,2 litros de tinta, precisa ser comprado aí de verde, tá certo? Só lembrando, gente, aqui ó, que nós já calculamos cada área, né? Ó, por exemplo, a região verde D. Ó, lembrando aqui, ó, vermelho, ó, deu 36, ó. Triângulo verde deu 66, tá certo? Triângulo amarelo, ó, deu 24. E aí depois nós calculamos o azul, todo azul aí, viu? Calculando todo o azul, vai dar essa soma total aqui, ó. 18, mais 72, mais 144. Por isso que você acompanhe que a quantidade aqui, por isso que é 234, ó, tinta azul, por causa dessa soma aqui. Certo? 8 mais 2, 10, vai 1. 1 mais 1, 2, mais 7, 9, 9, mais 4, 13, vai 1, tá vendo? Ó? Então vai dar 234. Então, dividindo aqui, falta aqui a amarela, né? A amarela deu uma área de 24, dividindo por 10, vai dar 2,4. Como são duas demãos, 2,4 vezes 2 vai dar 4,8. Tinta azul. Então, o azul é a maior área que tem, né? Então, dá 234 metros quadrados, somando todos aqueles pedacinhos lá que a gente fez aqui, ó. Né? Triângulo maior, triângulo menor e o retângulo, essa soma aí, total, essa soma aqui todinha, deu 234. Então, dividido por 10, vocês sabendo que, por que por 10? Porque cada 10 metros quadrados equivale a 1 litro de tinta. Então eu divido a área total pelo 10 e descubro que vou precisar de 23,4 litros. Mas como eu tenho que dar 2 mãos de tinta, é só dobrar, né, o valor. Então vai dar 46,8 litros de tinta, tá bom? Então assim ficou, ó. Serão necessários 7,2 litros de tinta vermelha, 3,2 litros de tinta verde, 4,8, né? Quase 5 aqui, litros de tinta amarela e 46,8 litros de tinta azul, tá bom? Então, turma, até a próxima. Espero ter ajudado aí, ter contribuído, tirado todas as dúvidas de vocês, beleza? Até mais.